Basílica de São Pedro no Vaticano, projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheikh Zayed, obra do arquiteto sírio Youssef Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês Chalinchab Kozip. Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus. Templo de Salomão, um lugar de paz. Eu senti algo diferente dentro do templo. Eu senti uma paz de espírito. Parece que arranca, sabe? Como se pegasse assim com a mão e puxasse as coisas negativas. Uma paz que tantas pessoas procuram e têm encontrado na maior casa de oração para todos os povos. Fabiano conta como foi essa experiência. Meus pais sempre foram das religiões católica e espíritas. Então, quando eu era mais novo, eu era obrigado a frequentar os lugares por causa deles, né? E eu nunca tive uma religião. Eu cria que existia um Deus. E eu cheguei aqui no templo através de uma negociação imobiliária. A negociação que fez eu adentrar dentro do templo e conhecer o templo. Neste momento que eu entrei no templo para conhecer, eu senti algo diferente dentro do templo. Eu senti uma paz de espírito e foi a minha primeira reunião, onde eu comecei. Quando eu comecei essa primeira reunião a assistir, depois que eu comecei a ouvir a palavra do Senhor, que estava sendo passado por um profeta ali em cima do altar, eu comecei a ter um entendimento da palavra. Foi onde eu aprendi a ter direção. Hoje eu falo que aqui, o Templo de Salomão, é uma universidade espiritual, né? Quando eu vim a primeira vez, o que me chamou muito a atenção foi a paz, né? O silêncio. Até hoje eu sinto, toda hora que eu entro, é uma energia fora do comum, é uma energia inexplicável, né? Que é o próprio Espírito Santo que está pairando, né? Como pairava antigamente. Né, no Velho Testamento diz, né, que ele pairava sobre as águas. Então você sente a presença de Deus, né, neste lugar, é muito forte. Eu sou uma pessoa hoje que sou realizada. Assim como o Fabiano, você também tem procurado realização pessoal e em outras áreas da vida e não tem encontrado? Independentemente da sua crença ou religião, vença todo tipo de preconceito e venha pessoalmente conhecer o Templo de Salomão. Eu sou de outra denominação e eu fui muito bem recepcionada aqui junto com meu esposo. Nós gostamos muito porque a gente vê as palestras na televisão. É muito bom, muito edificante. Trataram a gente super bem. Quando eu entrei aqui, eu me arrepiei inteirinha. Eu falei, nossa, Deus, é muito bonito, muito bonito. Olhando assim, fala, nossa, eu queria ter vivido naquela época de Salomão, muito bonito. É como se fosse uma réplica de lá, né? Você se sente num lugar diferente, né? Como parece que você está em Israel, né? Um pedacinho de Israel. Falei assim pro meu esposo, vamos lá conhecer, porque a gente só vê pela televisão e é uma coisa, mas pessoalmente é totalmente diferente. Parece aqui que a gente sente uma coisa, uma emoção muito grande, muito bonita aqui. Eu tô até emocionada. É uma energia assim muito boa, é uma sensação de paz. Uma sensação de paz. O mundo lá fora está turbulento, muita coisa, violência. Aí a gente está entrando na casa de Deus, parece que arranca, sabe? Como se pegasse assim com a mão e puxasse as coisas negativas. É muito bom, muito edificante. Eu gostei bastante, creio que meu esposo também gostou. O que mais chamou a atenção, né, foi o templo e pela estrutura do templo, né? É diferente, bonito, né? Que a gente vê que passa na televisão. Pessoalmente é outra coisa que a gente tá vendo, né? O templo é bonito, a gente vai conhecendo, né, o templo, como que é por fora. Eu tô vendo por fora, mas eu vou ver por dentro como que ele é. Quero ter conhecimento, né? Conhecer a palavra de Deus, né?
e aprender também, né? Não pagamos nada, é gratuito. E quem quiser vir, aproveite, gente, não perca a oportunidade. E pretendemos voltar. Todos os dias, a maior casa de oração para todos os povos, o Templo de Salomão, está com as portas abertas para lhe receber. Venha, independentemente da sua crença ou religião. Lembre-se, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Quanto vale a sua alma? Não tem preço. Você tem certeza de que a sua alma tem um destino que foi traçado pelo Senhor Jesus? Você tem certeza da salvação da sua alma? A revelação profética diz respeito ao poderoso plano do Criador para a salvação da humanidade. A profecia verdadeira da palavra do Deus vivo é dada para um livramento, mudança, chamar os sinceros ao arrependimento, alertar os filhos de Deus a permanecerem confiantes diante dos acontecimentos mundiais, inclusive as perseguições, e nos exortar a perseverar até o fim. Por isso, neste domingo, o Bispo Macedo estará às 18 horas na reunião do Encontro com o Espírito Santo e trará uma revelação profética para todos nós. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Olá, Bispo Júlio, eu estou aqui no Tabernáculo de Moisés e eu irei me dirigir agora à tenda. E diante do altar de incenso, eu vou trazer uma visão muito importante a respeito da fé que nós iremos viver essa semana junto com o povo que participa da reunião do Encontro com o Espírito Santo ao cair da tarde, às 18 horas. Nós estamos aqui no santo lugar diante do altar de incenso, lugar muito especial, onde se fazia todos os dias a queima do incenso sagrado, representando as orações de todo o povo hebreu no santo lugar. Neste lugar iremos interceder por todos os dizimistas. O texto bíblico fala que José era o 11º filho de Jacó. Homem que recebeu de Deus sabedoria para administrar todo o Egito. Deus conferiu a José essa sabedoria por causa da sua fidelidade, do seu temor e, acima de tudo, da sua perseverança. Neste próximo domingo, dia 21, nós sacerdotes que ministramos aqui no Tabernáculo e no Templo de Salomão, nós sacerdotes que ministramos aqui no Tabernáculo e também no Templo, estaremos na porta antes da reunião começar, 1 hora antes da reunião começar, ungindo os documentos que representam você, seu trabalho, sua profissão, seus negócios. Você vai separar no decorrer dessa semana um documento que seja importante e represente tudo isso, e nós estaremos fazendo a unção com óleo ao cair da tarde, 1 hora antes da reunião das 18 horas começar, para que você seja dotado dessa sabedoria, a mesma sabedoria que Deus concedeu a José. Estamos no 11º mês do ano de 2021. José era o 11º filho de Jacó. Nós temos a certeza de que você receberá do alto aquilo que vai fazer toda a diferença em sua vida. Deus abençoe vocês. Meu nome é Jesse Cunha, eu tenho 41 anos, hoje eu sou um empresário do ramo da saúde. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e lá eu tinha uma vida muito derrotada. Na verdade,
eu venho do mundo da música, né, de baladas, de drogas, envolvimento com pessoas erradas. E uma das coisas que eu almejava era subir na vida, era ter sucesso, que eu tinha muitos conhecidos que tinham dinheiro, eu achava bacana. O pessoal saía das festas com aqueles carrões, carro do ano, joias, coisas, enfim, eu achava bacana e eu queria, poxa, quando que eu vou conseguir ter essa vida? Eu tocava, né, daí eu ganhava o dinheiro na noite ali, depois que terminava o show, e aquele dinheiro já ficava ali já. Gastava em bebida, em coisa errada, em prostituição. E depois eu via as pessoas que tinham dinheiro, né, os conhecidos da época, né, indo embora com carro, e eu tinha que ir lá para a parada do ônibus, né, aquela humilhação. Não que seja errado pegar ônibus, mas, né, a vida aquela aparência, todo aquele glamour de ser músico terminava ali. Eu não sabia administrar minha vida porque eu até ganhava um bom dinheiro, porque eu sempre me propus fazer o melhor, dar o meu melhor. Então eu era músico, quando eu decidi ser músico, não, eu quero ser um dos melhores. Então me contratavam, o valor que eu queria eles me pagavam, mas só que eu nunca via aquela cor do dinheiro. Na hora que eu saía da festa, que eu gastava o dinheiro, às vezes contando as moedas para ir embora, aí eu via o quanto eu era uma pessoa fracassada. Eu queria chegar em algum lugar, mas não tinha jeito. Eu nunca tive um pensamento de tirar a própria vida, mas no momento que eu estava, hoje vendo de fora, né, de tudo que eu passei, eu já estava entrando em depressão, porque eu tinha aquela sensação de que tinha alguém me olhando, eu tinha aquela sensação de um dia eu vou ter que prestar conta de tudo que eu faço, que eu também, fora isso, eu enganava as pessoas, mentia. Então eu sabia não, mas eu ficava pensando assim, acho que uma hora eu vou ter que prestar conta. Então já estava num ponto que eu não cheguei a pensar, mas eu acredito que eu já ia começar a pensar em tirar a própria vida. Porque teve uma época, né, que o grupo onde eu tocava, o grupo se desfez. Então aí eu me vi naquela situação assim, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estava com sucesso e daqui a pouco já não tinha sucesso nenhum. E foi quando eu estava lá olhando televisão em casa, sentado no sofá olhando televisão, quando me deparei com o programa da Igreja Universal. Aí eu fui num domingo, nunca me esqueço, num domingo, né? Aí quando eu cheguei lá, aí a minha visão abriu, né? Daí eu descobri o porquê que eu estava perdendo, porquê que eu tinha aquela vida. Aí eu me tornei a ser fiel com Deus. Eu nem imaginava o que era ser fiel com Deus. Então eu me tornei a ser fiel com Deus, a trazer as primícias. O pastor falou da entrega, né? Entregar a vida, né, para o Senhor Jesus, novo nascimento, batismo com o Espírito Santo. Eu nem tinha noção que era batismo com o Espírito Santo. Quando o pastor falou em infidelidade, automaticamente eu vi que eu estava errado. Eu vi que eu estava negligenciando a Deus, ou melhor falando, roubando a Deus. Porque eu não estava devolvendo a parte que é de Deus. Eu estava sendo injusto com Deus. Aí quando eu entendi o que era a fidelidade, as primícias que o pastor estava falando, aí a minha vida começou a mudar. Aí o fracasso terminou. Deus começou a me dar ideias, inspiração. Eu fui trabalhar num ramo totalmente que eu nunca pensava em trabalhar neste ramo, né? Aí eu fui para esse ramo, né, no qual eu estou hoje, né, que é o ramo da saúde, e Deus tem prosperado. Então aquela pessoa que antes, né, ficava andando de ônibus, hoje eu tenho, né, um carro bom para andar, um carro confortável, né? Eu tenho o carro do meu trabalho, né? Hoje eu moro numa casa muito confortável, sendo que essa casa, uma vez eu já morei de favor nessa casa, em uma situação muito humilhante, né? Eu morei, né, nessa casa de favor, e hoje eu moro nessa casa com a minha família, né? E posso dar o melhor para os meus filhos. Uma vez que eu nunca imaginava ter uma família, aí eu fico pensando, Deus me deu sabedoria, né? Porque antes eu era músico, né, na área da música. Aí depois que eu passei a ser fiel com Deus, Deus abriu a minha sabedoria. Aí hoje eu sou empresário no ramo da saúde, posso ajudar as pessoas, né? Nós fizemos um trabalho com a terceira idade, né? Então Deus me deu sabedoria de ser um empresário. Lá atrás eu ficava pensando, poxa, mas como que a minha vida vai mudar? Como que vai ser? Aí quando eu passei a ser fiel a Deus, Deus foi me direcionando, dando sabedoria. Aí hoje eu sou empresário, mas essa prosperidade toda, eu vejo assim, tudo que eu ganho,
eu coloco à disposição de Deus. O meu carro é à disposição de Deus. A minha fidelidade, eu sei para onde vai, eu sei que é bem administrado, eu sei que é para ganho de almas. Então, quanto mais eu penso em ter dinheiro, eu não penso em dinheiro, eu penso em almas. Quanto mais eu penso em ter, sim, é para estar ajudando a igreja, porque eu sei que o trabalho vai crescer. E assim como, né, eu tenho a minha alma salva hoje, eu me converti, tenho uma família, eu sei que tem muitas pessoas que precisam, né, ouvir a palavra de Deus, precisam se converter e precisam conhecer esse Deus grande que um dia eu conheci. E tenho certeza que quando eu estava olhando lá aquela televisão, alguém estava patrocinando aquele trabalho para hoje eu poder estar aqui. Olha, o que representa para mim as primícias, depois do Espírito Santo, é o tudo. Muitas das vezes, quando eu vou fechar um contrato, eu já separo a primícia daquele contrato, porque eu sei que eu fazendo isso, Deus ele vai multiplicar na minha vida. E a gente sendo fiel com Deus, eu não falo só financeiramente, eu tenho saúde, principal de tudo, eu tenho paz, eu tenho saúde, né, eu tenho um casamento abençoado, uma família abençoada, e tudo isso faz parte da fidelidade com Deus. Eu vejo isso. Então, a fidelidade com Deus é o princípio das coisas, né? É poder dar e dar-se-vos-á. Deus é o primeiro e eu sou sempre o segundo. Deus é o primeiro, o Espírito Santo é o primeiro na minha vida. E eu sou o segundo através da minha fidelidade. Muitos pensam que sabedoria é sinônimo de inteligência, intelectualidade e abundância de conhecimento. Mas a verdadeira sabedoria vem unicamente de Deus. Por falta dela, nesses tempos difíceis, pessoas têm andado sem direção, desesperadas, e apesar de toda a experiência e conhecimento que possuem, não sabem o que fazer. Esta sabedoria é reservada exclusivamente aos que temem a Deus e o colocam em primeiro lugar em suas vidas. Quem busca ser sábio para servir a Deus é que será honrado por Ele. Neste mês de novembro, a grande festa das primícias no tabernáculo, o seu nome no altar do incenso, no Templo de Salomão, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. São esses nomes. Estamos aqui no tabernáculo, diante do altar do incenso, como prometido a todos vocês que assumiram essa fé de justo, de honrar a Deus em primeiro lugar e buscar o Espírito da sabedoria, que é o Espírito do Criador, o Espírito Santo. Afirma o texto bíblico no livro de Apocalipse, palavras do Senhor Jesus, no capítulo 8, versículo 3, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, quer dizer, os justos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, que são os justos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Deus fez juízo, Deus faz justiça na vida daqueles que o servem, que o honra. Deus não fica indiferente às suas necessidades, às suas orações e muito menos à atitude de honrá-lo em primeiro lugar, que é a atitude de todos os santos, de todos os justos, que assumiram o segundo lugar para Deus. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, está em primeiro em suas vidas. Quando nós introduzirmos aqui no altar do incenso, veja aqui os nomes de milhares de pessoas
quando nós introduzirmos aqui neste altar do incenso os nomes destas pessoas, destas milhares de pessoas, então o Espírito de Deus vai visitá-los para que eles sejam possuídos pelo seu Espírito, o Espírito Santo. E eu faço isso agora, em nome do Senhor Jesus. Eu faço isso com toda a minha fé, que todas estas milhares de pessoas, esses milhares de nomes que aqui são introduzidos neste altar do incenso, ó Deus, sejam visitados agora por Ti, sejam possuídos por Ti agora, aonde quer que estejam, na Tua casa, Te buscando, Te adorando, Te servindo, Te honrando, ou estejam eles agora trabalhando, viajando, aonde quer que esteja agora, uma destas pessoas que tem o seu nome introduzido aqui, meu Deus, que sejam visitados por Ti e sejam cheios do Teu Espírito. Veja, creia, meu amigo, que Deus, aí agora onde você está, derrama sobre você o seu Espírito, pois as suas orações, tudo que você pediu a Deus, que é o Espírito Santo, que é ser sábio aos olhos de Deus, para servi-lo, para honrá-lo, será uma realidade na sua vida. Assim como Salomão pediu sabedoria para servir a Deus, e Deus lhe deu muito mais, além da sabedoria, ele veio se tornar o homem mais rico. O Espírito de Deus vai também atender às outras necessidades, já que você priorizou a principal, que é o seu Espírito, o reino de Deus em você. Sejam estas pessoas representadas pelos seus nomes, agora visitadas pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, deixe-me orar com todos vocês. Meu Pai, eu introduzi aqui no altar do incenso centenas, milhares de nomes de pessoas que decidiram Te honrar, serem justas diante de Ti, vivendo em submissão à Tua palavra, vivendo na prática dos Teus mandamentos, como o primeiro, amar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa mente e de todo o nosso entendimento, para que então possamos ser possuídos pelo Teu Espírito e sermos guiados por Ti. Assim como estes nomes foram introduzidos neste altar do incenso, que subia com as orações dos justos, dos fiéis, que suba agora, meu Deus, a oração desta pessoa até a Ti, que o Senhor desça, Espírito Santo, desça agora sobre todos que estão na Tua casa, sobre todos que estão Te buscando agora, esteja em casa, no trabalho, no carro, não importa o lugar, ainda que esteja no hospital, no presídio, que o Senhor venha sobre todos, envolva agora a todos e que sejamos todos possuídos pelo Espírito da sabedoria que vem de Ti, ó Altíssimo. Pois em Tuas mãos eu entrego a todos que apresentaram as suas vidas como primícias no Teu altar. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, o Espírito Santo tem nos surpreendido. Através de casos verídicos de milhares e de milhões de pessoas que, quando priorizaram o mais importante, o Espírito Santo, o Espírito da sabedoria, essas pessoas foram possuídas pelo Espírito de Deus e hoje estas mesmas pessoas estão vivendo em novidade de vida. O mesmo começa a acontecer, o mesmo passa a acontecer com você, aí onde você se encontra. E se você ainda não teve o seu nome introduzido aqui, se você ainda não apresentou a Deus as primícias, o sinal de que Ele está em primeiro lugar na sua vida, faça isso. Ainda neste mês de novembro,
você terá essa oportunidade e você será ungido com o óleo que permaneceu aqui no altar do incenso durante 7 dias e 7 noites. Ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, vamos estar ungindo as suas mãos para que Deus venha abençoar as obras das suas mãos, mas sobretudo, como foi determinado no primeiro domingo deste mês de novembro, você seja possuído pelo Espírito da Sabedoria, o Espírito Santo. Domingo ao pôr do sol no Templo de Salomão é a ocasião perfeita para quem busca a sabedoria de Deus e a renovação espiritual. A fé inteligente nós temos juntos aprendido a cada momento, a cada dia que a gente vem ao templo ou nós vamos nas reuniões buscar o Espírito Santo e nos renovar na presença de Deus. Hoje eles seguem à risca o compromisso com Deus, mas Geazi conta que antes de conhecer a Universal, não era bem assim. Eu era uma pessoa muito rebelde, né, por ser jovem, achava que tudo era do meu jeito, né, sem dar satisfação a ninguém. E por mais que eu nasci num lar evangélico, mas eu não tinha aquele compromisso com o Evangelho de Cristo. Já a Beatriz pensava que era selada pelo Espírito Santo. Eu já fui muito religiosa, né? Até mesmo depois de frequentar por anos a Igreja Universal do Reino de Deus, eu me vi em uma situação muito difícil, né, emocionalmente, e eu esmoreci. Então foi onde eu percebi que eu ainda não era selada com o Espírito Santo. Ao tomar conta disso, ela buscou incessantemente o Espírito de Deus nas reuniões de domingo. Aí eu busquei, me acheguei a Deus. Seja selado com o Espírito Santo. Esta noite foi marcada pelo Altíssimo para marcar a sua vida. Fui selada com o Espírito Santo, então hoje, quando eu passo momentos difíceis, que nós passamos todo o tempo, momentos difíceis e temos lutas, mas hoje eu vejo de maneira diferente, eu encaro de maneira diferente, eu encaro assim com uma paz, eu encaro com uma segurança. E foi essa paz e segurança que Beatriz apresentou para Geazi quando eles se conheceram, e ele abraçou a ideia. O momento que eu conheci a Universal foi no momento que eu comecei a conhecer minha esposa, né? Já vim num casamento fracassado e conheci a esposa e a esposa já era da Universal. Então nós viemos para cá, né? E todos os domingos a gente tem vindo aqui e temos, graças a Deus, nos reforçado, né? Com a palavra e também com um revestimento de poder de Deus. E ele decidiu levar a sério o compromisso com Deus. No momento que eu decidi a buscar o Espírito Santo e ele veio sobre a minha vida, comecei a ter mais uma responsabilidade e discernir o que é certo, o que agrada a Deus e o que não agrada. Então o Espírito Santo para mim é a coisa mais importante que eu recebi nessa vida. Hoje com 55 anos, e ele tem direcionado a minha vida para a glória de Deus. A cada domingo, eles renovam também os laços matrimoniais. Eu continuo buscando a cada dia pelo meu casamento perante o Senhor com a presença do Espírito Santo. E que eles se possam amar e respeitar um ao outro como nunca antes. Nós temos recebido essa graça de Deus de estar nos renovando e renovando o nosso matrimônio, renovando a nossa vida conjugal, o nosso relacionamento e também buscarmos sermos uma referência, né, para a vida dos nossos filhos, para que eles possam se aproximar de Deus e ter a experiência pessoal deles com Deus. Por esse e outros motivos é que Beatriz e Geazi não faltam aos domingos.
muito importante estar nas reuniões aos domingos, principalmente agora que os bispos estão fazendo o estudo do Apocalipse. E aí está a dificuldade de muitas pessoas entenderem o livro do Apocalipse, porque é um livro cheio de figuras, de simbolismo. Nós estamos vivendo os últimos momentos, os últimos tempos neste mundo, nesta terra. Então é bom porque nós assim podemos avaliar a nossa fé, né? E pedirmos a renovação do Espírito Santo e nos alicerçarmos ainda mais na palavra de Deus, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus. Porque está escrito que o forte obedece, o fraco ele desobedece, porque o fraco é orgulhoso. Venha participar da reunião do Encontro com o Espírito Santo. Domingo, ao pôr do sol, às 18 horas, no Templo de Salomão. Lembre-se, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Um homem importante, valoroso, guerreiro, porém leproso. Naamã é o retrato de uma multidão que hoje carrega o seu porém. Possui uma casa, porém não tem paz dentro dela. É trabalhador, porém gasta tudo nos vícios. Tem condições, porém não tem saúde. Somente quando Naamã obedeceu à direção do profeta e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão é que ficou livre daquela lepra. E o mesmo Deus faz nos dias de hoje com os que estão dispostos a manifestar a fé em sua palavra. De 15 a 21 de novembro, os 7 mergulhos na fé de Naamã. 7 dias da aspersão com a água consagrada por bispos e pastores de todo o Brasil, para que haja purificação de todas as áreas da sua vida. No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Tempos difíceis, todos nós enfrentamos, seja no âmbito conjugal, profissional, físico, familiar, mas o que decide se você vai vencer as dificuldades ou não da vida é como está a sua alma, que é a vida espiritual. Se a sua alma, a sua vida espiritual está bem, a exemplo da senhora Beatriz, que enquanto priorizava a família, o casamento, as suas necessidades, ela não conseguia superar as dificuldades. Mas quando ela decidiu focar no mais importante, na busca ao Espírito Santo, então esta mulher teve a sua alma lavada, livre de toda e qualquer acusação, opressão, nervosismo. A sua alma foi salva e ela passou a ser uma esposa, passou a ser uma companheira, uma mãe, uma mulher que antes ela não conseguia ser, que hoje acrescenta a vida do seu Gease, que por sua vez carregava traumas do relacionamento anterior, o casamento anterior havia fracassado. Ele carregava traumas, uma personalidade forte, e ele viu a transformação na senhora Beatriz. Não foi a igreja, não foi a religião, mas foi o Espírito de Deus. Ela agora transmite uma paz, uma definição, uma disposição, uma coragem, um domínio próprio que chamou a atenção do senhor Gease. E ele veio ao Templo de Salomão e ao pôr do sol também teve a sua experiência com Deus. Como disse o Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 5, ele disse assim: vós nunca ouviste a minha voz, nem vistes o meu parecer. Quer dizer, quando a pessoa não ouve a voz do Espírito Santo, ela não consegue, então, discernir entre o certo e o errado, entre o que convém e o que não convém para a sua alma. A pessoa acaba não vendo, nem viste o meu parecer. A pessoa não entende que a vontade de Deus, o plano de Deus, a promessa de Deus é atender a necessidade principal da alma, E uma vez essa necessidade atendida, você não fica perdido,
dentre muitas vozes que a gente ouve. Você não fica perdido em meio às muitas dificuldades que enfrentamos. Você não é mais dominado por esse gênio forte, agressivo, ciumento, possessivo, desconfiado. Não. Você é dominado pelo Espírito de Deus. A senhora Beatriz e o senhor Gease provam isso. Este casal foi envolvido pelo Espírito de Deus, que está falando com você aí agora. Que diante do que eu li e diante do que você ouviu, você chega a essa conclusão: bispo, eu nunca ouvi a voz de Jesus. Não tenho dado credibilidade à sua voz. Nem tenho visto o seu parecer, a ação do seu poder em mim, mas a culpa não é dele. Eu reconheço que a culpa é minha. Então, meu amigo, aí, agora onde você está, tome uma decisão. Qual? De buscar o Espírito Santo. Ele está aí, ele está falando com você. E ele quer que você tenha uma experiência com ele ainda durante esta programação. E se não acontecer durante esta programação, fique tranquilo. Vai acontecer ao pôr do sol, quando você estará na casa do Pai para buscar e receber o seu Espírito. Meu nome é Aline Capone Gussi, eu tenho 37 anos, eu sou professora, graduada em Pedagogia e Letras e sou pós-graduada em Neuropsicopedagogia. Eu tinha um preconceito muito grande com a Igreja Universal por conta das notícias que eu ouvia na mídia. Eu cresci ouvindo que o Bispo Macedo induzia as pessoas a dar tudo na igreja, dar o dinheiro na igreja, ficar sem nada. E eu achava que os pastores eram treinados para extorquir as pessoas na igreja. E esse preconceito me fazia ter uma repulsa muito grande. Então, até pelo fato de ter uma outra religião, eu não aceitava, não cogitava a ideia de um dia colocar meus pés na Igreja Universal. Falava muito mal da igreja, mesmo sem conhecer, né? Eu dizia que nem morta eu colocaria os pés numa Igreja Universal. Eu era uma pessoa muito triste e vazia, né? Eu era cercada de amigos, mas eu era muito vazia. Eu tinha desejo de suicídio. Eu nunca tentei o suicídio porque eu tinha medo. Eu era medrosa. Mas eu tinha desejo de suicídio. Eu fiz acompanhamento psicológico por 2 anos. Eu tive uma perda severa de cabelo na época, inclusive. Minha mãe gastou um valor razoável com esse tratamento. Porém, era paliativo, né? Porque o que eu sentia na época era que a medicação não me deixava feliz, me deixava dopada. Então, não resolvia meu problema. Eu continuava sendo aquela menina fraca, vazia e triste. O meu fundo de poço foi uma noite que eu tive uma crise de choro muito grande e eu passei a madrugada chorando. Eu chorei umas 3 horas seguidas e foi uma crise de choro muito forte. Minha mãe estava lá me acompanhando e ela ficou bastante preocupada. Ela tentava resolver a situação, tentava amenizar, mas ela não conseguia, né? E o fundo de poço foi quando eu comecei a ter problema na vida sentimental, porque eu achava que a minha vida sentimental ia resolver meu problema. Só que depois eu comecei a ter problema na minha vida sentimental. Eu era muito insegura. E devido à minha insegurança, as pessoas que estavam comigo, eu até tive companhias, pessoas bem intencionadas. Porém, eu, por ser vazia e ser uma pessoa triste, eu acabava levando problema para aquelas pessoas também, né? Porque eu era triste, então eu não estava feliz e as pessoas estavam perto de mim até eram felizes, mas só me viam para baixo, só me viam mal, então acabava que eu acabava sozinha de novo. Eu frequentei, a princípio, católica com a minha família, porém eu frequentei o espiritismo por algum tempo e naquele período isso não me ajudou. Eu fui convidada por 2 amigos de escola para ir até a Igreja Universal e a princípio eu fui relutante porque o meu preconceito me fazia não querer ir. Eu fui por conta da insistência deles e foi a primeira vez na minha vida que eu soube que era ter paz. E eu me lembro que eu saí dali e eu voltei para casa feliz.
E aquilo, o que eu senti naquele dia que eu fui para a igreja me fez voltar de novo. Eu nunca mais precisei ser convidada outra vez. Frequentando as reuniões, né, eu ouvia muito falar sobre o Espírito Santo. Os pastores sempre pregavam e falavam sobre o Espírito Santo. E quando eu ouvi falar sobre quem era o Espírito Santo, eu me decidi a conquistar, né, o Espírito Santo. Falei, eu preciso ter o Espírito Santo porque eu não quero mais voltar a ser a pessoa que eu era. Eu já tinha paz, eu já tinha me libertado daquela tristeza, daquela angústia, mas eu ainda precisava mudar algumas coisas, né? E quando eu tive uma experiência com Deus, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, nunca mais eu me senti sozinha, nunca mais eu fui aquela menina sozinha e feliz, nunca mais eu precisei buscar nos outros companhia para não me sentir vazia ou para me sentir alegre. Eu me lembro que eu fui tomada por uma alegria muito grande e a paz foi permanente, tem sido permanente, desde que eu fui batizada com o Espírito Santo. Graças a Deus a minha vida está muito bem, graças a Deus eu sou realizada na minha vida profissional, sou realizada na minha vida pessoal. Eu sou eternamente grata ao trabalho da Igreja Universal. Sou grata ao Espírito Santo que me transformou numa pessoa totalmente diferente do que eu era, que mudou meu interior. Eu era uma pessoa desacreditada de mim, né? E o Espírito Santo me fez ver que eu tinha valor, que eu era capaz. É tudo que eu tenho, o Espírito Santo. Vivemos dias em que vemos claramente que as profecias bíblicas sobre os últimos tempos vêm se cumprindo. E o alerta é para a grande necessidade daqueles que querem se salvar da grande tribulação que está prestes a vir sobre a humanidade. Saber e estar preparado para o grande momento de nossas vidas. Os que são de Deus permanecem confiantes no Senhor Jesus. O reino dos céus é aquilo que Deus quer para os seus filhos. É aquilo que Jesus veio trazer para os que nele creem. É aquilo que está reservado para os vencedores. Por isso, neste domingo ao pôr do sol, o Bispo Macedo estará trazendo uma palavra profética para todos nós. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Há pouco mais de um ano, o país foi severamente afetado por um vírus agressivo que, com ele, trouxe desemprego, falência e fome. Desde então, a Universal tem intensificado seu trabalho social, auxiliando milhares de famílias em todo o Brasil. Uma ação solidária que gratuitamente beneficiou inúmeras famílias em todo o país. Eu vim aqui hoje na Universal para pegar uma ajuda, que a Universal fez uma coisa muito boa, ajudando todo mundo, que eu estava precisando, que eu estou sem trabalhar há muito ano e estou sem meu benefício também, que foi cortado. Então eu tenho 4 crianças e esse aqui foi uma grande ajuda que a Universal deu. Então eu agradeço a Deus e a Universal. Meu nome é Quitéria Alexandre Fernandes, estou aqui com a minha neta Tainara Fernandes da Silva. Fiquei muito contente de vir hoje no Templo de Salomão, que eu nunca tinha vindo. Está de parabéns o trabalho que vocês fazem, que a Universal faz. Ajuda muitas famílias, ajuda eu, minha neta e muitas famílias. Tudo preparado com muito cuidado, seguindo todo o protocolo sanitário e total organização para que as pessoas não recebessem apenas cestas básicas, mas que possam levar para suas casas todos os itens de um verdadeiro mercado necessários para garantir o sustento de suas famílias. Meu nome é Daniele, eu moro na comunidade Salos e na minha família, na minha casa, são 4 pessoas, eu, meu marido e meus 2 filhos. Então tá muito difícil as coisas, mas graças a Deus tem a igreja, né, que ajuda bastante a gente. Aqui é a Marinalva do Belém. Eu estou agradecendo primeiramente a Deus, agradecer a todos, agradecer à Igreja Universal por essa força que estão dando para nós. O trabalho de vocês é muito importante, que ele ajuda as pessoas que estão precisando. Que Deus agradeça para todos. E assim,
Mais um trabalho movido pela direção do Espírito Santo foi realizado por voluntários que com muita dedicação se empenharam em fazer o bem e levar vida e esperança. E a recompensa é poder ver no semblante de cada pessoa um brilho no olhar, expressando profunda gratidão. Você já conhece o aplicativo da Universal? Ele tem os seus conteúdos favoritos em um só lugar para você edificar a sua fé de onde estiver. Basta baixar em seu smartphone ou tablet e aproveitar o que há de melhor, como a leitura diária da Bíblia, o acesso direto à Rede Aleluia de todo o Brasil, os principais blogs da Universal, há mais de 2.000 episódios de podcasts, a programação diária da TV Universal. Inspirou a construção deste templo aqui. E ainda, você consegue acompanhar as letras das músicas mais tocadas na Universal com o inário do aplicativo. Você pode também consultar o endereço de uma Universal mais perto de você. O aplicativo da Universal traz ainda 2 funcionalidades especiais: a caixa de promessas com a frase do dia e a de doações, para você patrocinar as obras sociais e destinar a sua oferta voluntária para a igreja que preferir. E para aqueles momentos que você precisa desabafar, conte com o Pastor Online, a hora que precisar. Tudo isso e muito mais. Baixe já o aplicativo da Universal e conecte-se ainda mais com Deus. Mais de 40 mil toneladas em cestas básicas já foram distribuídas em meio a esta pandemia pela Unisocial, a Igreja Universal ajudando as pessoas, independentemente do seu nível cultural, social, independentemente da sua religião. Em todo o país, milhares de pessoas foram auxiliadas através desse trabalho tão importante com cestas básicas, com uma palavra de fé, com uma atenção que muitas dessas pessoas não têm nem dentro dos seus próprios lares. Pessoas que perderam a sua única fonte de renda durante esta pandemia. Eu quero agradecer os voluntários da Igreja Universal, começando pelos obreiros, colaboradores, evangelistas, membros de todos os grupos e aos membros da Igreja Universal, que sempre quando vão de compras, compram sempre a mais, porque Deus tem abençoado ao seu povo. Deus tem atendido às necessidades daqueles que o servem. E por isso a obra de Deus não tem parado. E estas pessoas, com alegria, voluntariamente, têm contribuído, com estas cestas básicas, onde mais de 40 milhões de brasileiros já foram ajudados, alimentados. Primeiro com alimento espiritual, a palavra de Deus. O Folha Universal, que contém informações, casos verídicos, matérias educativas que alimentam o espírito, a alma. E o alimento físico, que é a cesta básica. Por isso, todo esforço em ajudar aqueles que precisam de ajuda, os menos favorecidos, os mais carentes, vale a pena. Se você pode patrocinar, então, uma cesta básica ou mais, leve a um ponto de arrecadação na Igreja Universal mais próxima à sua casa, mais próxima ao seu trabalho. E claro, tudo isso é possível por causa do Espírito de Deus que habita em nós. Sem o Espírito Santo não seria possível. O Bispo Macedo, exclusivamente, especialmente, neste domingo, estará ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão. Ele tem uma palavra profética para você, para mim, para que a nossa alma seja alimentada, para que haja salvação, batismo com o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Quer dizer, valorize as Escrituras sagradas, ouça as Escrituras sagradas, examinai, disse Jesus. E é o que nós vamos estar fazendo neste domingo, às 18 horas. Vamos estar examinando as Escrituras sagradas, porque nelas há vida eterna, para que haja o batismo com o Espírito Santo. Deus vai usar a boca do seu servo, o profeta, o Bispo Macedo,
que vem com uma palavra profética para a sua alma, para a minha alma, para a alma de todos os sinceros. Quanto vale a sua alma? Não tem preço. Você tem certeza de que a sua alma tem um destino que foi traçado pelo Senhor Jesus? Você tem certeza da salvação da sua alma? A revelação profética diz respeito ao poderoso plano do Criador para a salvação da humanidade. A profecia verdadeira da palavra do Deus vivo é dada para um livramento, mudança, chamar os sinceros ao arrependimento, alertar os filhos de Deus a permanecerem confiantes diante dos acontecimentos mundiais, inclusive as perseguições, e nos exortar a perseverar até o fim. Por isso, neste domingo, o Bispo Macedo estará às 18 horas na reunião do Encontro com o Espírito Santo e trará uma revelação profética para todos nós. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Basílica de São Pedro no Vaticano, projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheikh Zayed, obra do arquiteto sírio Youssef Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês Chalinchab Kozip. Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus. Todos sabemos que a saúde no Brasil vai de mal a pior. Principalmente porque somou-se ao quadro que já estava ruim, uma pandemia inesperada. Mas esse problema vem de longa data. Eles têm que ver o que eles fizeram. Olha aqui, meu neto! Olha, meu neto! Tô sozinha nessa porcaria aqui! Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes! Na Santa Casa de Campo Grande, o maior hospital do estado, cirurgias foram suspensas, porque 3 salas do centro cirúrgico estão hoje ocupadas com pacientes graves em leitos improvisados de UTI. A gente não é nada, nós somos tratados como lixo. O ser humano hoje no Brasil é lixo. A emergência passou a madrugada com este aviso na porta. Atendimento restrito devido à superlotação. Segundo a administração, eram 164 pacientes para 64 leitos. Ano após ano, a saúde vem sendo negligenciada no Brasil. Tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Mas não é apenas pela negligência. O setor da saúde é apontado como um dos principais alvos de roubo entre os políticos no Brasil. Anualmente são mais de 14 bilhões em prejuízo na saúde devido às fraudes. No Brasil, o orçamento destinado à saúde, público e privado, corresponde a 9% do PIB, ou seja, 630 bilhões. Portanto, por ano o país perde mais de 14 bilhões que poderia construir 1.400 hospitais de campanha com 200 leitos cada um. Ou comprar 290 mil respiradores mecânicos. Nos últimos 11 anos, foi um prejuízo de quase 160 bilhões na saúde, podendo ter passado muito disso em alguns governos. Essa é a razão de não ter uma saúde de qualidade no Brasil. É claro que esse grande problema vem de muito antes de 2010.
Porém, veja um breve resumo de algumas das mais graves denúncias de desvios de verbas na saúde nos últimos 11 anos. 2011. Verba desviada da saúde do SUS daria para fazer 1.439 unidades básicas e mais 24 UPAs. 2015. Desvios da saúde no Maranhão passam de 1 bilhão, afirma Polícia Federal. 2018. Entre 2014 e 2017, levantamento da Polícia Federal aponta desvios de mais de 48 bilhões da saúde em 4 anos no país com corrupção. 2019. Estão sendo investigados desvios de 134,2 milhões, dos quais mais de 120 milhões teriam sido destinados a agentes políticos e a campanhas eleitorais de 2010, 2014 e 2018. Esse valor teria sido desviado da saúde na Paraíba. Em 2020, somados ao investimento anual destinado à saúde, o governo federal destinou 24 bilhões apenas para despesas com a pandemia. 9 estados estão sendo investigados de desvios de verbas desse valor destinado ao enfrentamento da Covid. O valor já chega a 1 bilhão 320 milhões de reais. No Amazonas, a secretária de Estado foi presa por desvios na compra de respiradores. O governador Wilson Lima está sendo investigado e teve os bens bloqueados. Podem ter sido desviados 80 milhões apenas no Amazonas. No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel foi afastado. No Pará, Helder Barbalho é outro investigado na compra de 50 milhões em respiradores. Em Santa Catarina, 33 milhões de 200 respiradores que nunca chegaram. E o dinheiro desapareceu, pois o valor foi pago antecipadamente a uma empresa fantasma. Amapá, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rondônia e Roraima também estão sendo investigados. Essas pessoas são as responsáveis pelo caos na saúde no Brasil. A mesma corrupção que vem matando há décadas quem chora de agonia por um leito de hospital, está matando agora, nesse momento tão terrível. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, corruptos, arrogantes, blasfemadores, desonradores da família, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, presunçosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Destes, afasta-te. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ar todo o terror se espalhará
que vivem aqui sem Deus chorarão.